Olá, cidadãos fantásticos! Eu sou o professor Regis Varão, da Unicamp. Quero mandar um abraço para o meu amigo Joaquim, que ainda não está fazendo vídeos comigo. Olha, eu decidi hoje botar uma foto do IMEC, que é onde eu trabalho, na Unicamp. Olha que foto bacana. Nesse período de quarentena não está dando para ir trabalhar na Unicamp. Hoje eu vim falar para vocês sobre caos. O que vem à sua cabeça quando você pensa em caos? Gente, calma, né? Desnecessário essa gritaria. O que deve vir à mente de vocês quando eu falo em caos, pode ser que seja essa figura aí. Essa figura tem a ver com sistemas dinâmicos. E hoje eu quero dar um exemplo simples e muito rico de sistemas dinâmicos. Vale lembrar que eu já falei sobre sistemas dinâmicos aqui no canal. Nesse vídeo aqui, ó. E o nome do vídeo é Sistemas Dinâmicos, Teoria do Caos e Efeito Borboleta. Vai aparecer tudo isso hoje de novo. Antes de continuar o nosso papo, não se esquece de se inscrever no canal. É muito importante. Eu quero construir um programa de computador. Como é que funciona um programa de computador? Você tem uma entrada que você coloca a informação ali, aí o programa faz alguma coisa e te solta a resposta, ou solta aquilo que você programou para ter, a saída. O nosso programa, a entrada, nós vamos colocar números entre 0 e 1, e a saída vai ser também um número entre 0 e 1. Vamos ver o que o nosso programa faz por meio de um exemplo. Nós vamos colocar esse número aí, 0,372, dentro do nosso programa. Ele pega esse número, ele corta o número que vem depois da vírgula e junta tudo e solta esse resultado. Se você quiser, você pode pensar que ele multiplica por 10 e pega a sua parte fracionária. Se não quiser, pode pensar que é só isso aí. Ele corta o número depois da vírgula e junta tudo. Vamos ver com outro exemplo. Pega aí o 0,8312, não precisa ser um número que tenha representação finita. Joga ele no nosso programa, ele corta aí o 8, junta tudo e solta isso. Beleza? Olha esse segmento aí representando os números entre 0 e 1. Eu vou dividir esse intervalo em 10 intervalinhos pequenos de tamanho 0,1. Então, o primeiro intervalo é entre 0 e 0,1, o segundo 0,1 a 0,2, como na figura. E eu vou fazer também o seguinte, eu vou dar um nome para cada um desses intervalinhos. Eu vou dar um nome bem pouco criativo. O primeiro vai ser o intervalo 0, o outro é o intervalo 1, 2, 3, 4, etc. Nós temos 10 intervalinhos desse. No intervalo de nome 0, por exemplo, tem o número 0,02. Aqui a gente tem, por exemplo, 0,13. Tá vendo aí, ó? 0,13 tá aí por quê? Porque o que vem depois da vírgula é o número 1. Então ele vai estar no bloquinho que começa com 0,1. Um outro exemplo. Olha aí, o 0,57, blá, 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 tá nesse bloquinho 5. Por quê? Porque ele começa com 0,5 alguma coisa. Agora eu quero olhar um número qualquer. Por exemplo, pega esse número aí. Aplica o nosso programa nesse número. Lembra, ele vai cortar o que vem depois da vírgula e juntar. Apliquei o programa. Olha lá, cortou o 3. Aplica o programa de novo. Pum! Obtive isso. Perceba o seguinte, a gente começou com um número que estava no intervalinho 3. Depois, quando a gente aplica o programa, ele foi para o intervalinho de nome 7. E depois ele foi para o intervalinho 8. Perceba que esses intervalos correspondem exatamente a esse início aqui. Não é coincidência, foi assim que a gente escolheu as coisas. Olha só o que está acontecendo. Esse nosso númerozinho, ele começou aqui no bloquinho 3, o programa mandou ele depois para o bloco 7, o programa mandou depois ele para o bloco 8, e aí eu não fiz o resto, mas ele vai ficar passeando nos bloquinhos, tá certo?
Vamos deixar o nosso programa parado, que agora eu quero voltar a falar dessa figura aí. Essa figura, ela vem de um modelo de previsão do tempo de Lorentz. Eu coloquei a fórmula matemática aí, só para ilustrar. E o que se sabe desse modelo, essencialmente, é o seguinte, olha só. Aqui é como se tivesse um intervalinho de números 0, 1. Quando você pega um pontinho aqui está representando alguma medida do clima e você deixa o sistema agir e depois, digamos, de um dia, esse outro numerinho aqui, ele está dando uma informação sobre o clima no dia seguinte. Acontece que olhar o que está acontecendo aqui é o mesmo que olhar o nosso programa. Lembre-se que o nosso programa também era de um intervalinho 0,1 no 0,1. Atenção, eu comecei falando de um tal programa, depois, agorinha, eu comentei sobre o modelo de previsão do tempo e agora é o momento que a magia acontece. Como aparece o caos? Vamos pegar dois números. Pega esse número aí, 0,774122980, blá blá blá. E esse outro número aqui, 0,774122981, blá blá blá. Esses números estão bem parecidos. De fato, eles são muito próximos. Olha aqui, eles ficam diferentes a partir daqui, tá vendo? Aqui onde está em vermelho. A diferença entre eles é de 0,0000000001. Eles estão muito próximos. Tá ótimo. Só que agora o que acontece é o seguinte. Vamos aplicar o nosso programa a esses dois números. Quando a gente aplica, corta aqui, corta aqui. Aí aplica de novo, corta aqui, corta aqui. Vão aplicando. Aplica, 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 até que chegou aqui. A gente aplicou o nosso programa quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, digamos, aplicamos 8 vezes o nosso programa, ou aquele programa de computador, e a gente obteve números assim, 0,0 alguma coisa, o outro era 0,1 alguma coisa, e de fato aqui, ó, eles podem ser qualquer coisa. Então, a gente começou, moral da história, a gente começou com dois números muito, muito, muito próximos, que depois de 8 dias, pensa assim, depois de 8 dias, são valores que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. E é justamente aqui então, ó, nesse quadradinho, que tá ali o efeito borboleta. Ou seja, o que acontece é, mesmo duas medições muito próximas, depois de um tempo, no meu exemplo 8, podem ter comportamentos absolutamente diferentes. Para ter mais uma conversa qualitativa sobre isso, acessa lá o vídeo que eu falei sobre sistemas dinâmicos. Eu acho que eu vou colocar aí, deve aparecer à direita superior ou em algum lugar na tela. Moral da história. Por um lado, eu tinha aquele meu sistema dinâmico de previsão do tempo, modelado por equações diferenciais. E, por outro lado, eu tenho o meu programa. Eu coloquei aqui assim, mas essa parte simboliza o programa. Eu tinha uns numerinhos que eu representei aqui assim, e o que o meu programa fazia, ele ficava pulando os números de um bloquinho para o outro. Essencialmente é isso. Eu coloquei o nome de dinâmica simbólica porque o que aconteceu sem você ter percebido é que eu traduzi uma maneira de olhar um sistema para uma outra abordagem. E o nome técnico é dinâmica simbólica. Ainda na moral da história, teve esse vídeo aí de número 37, olha aqui o título, Como Funciona a Matemática. Eu estava falando sobre números reais, etc. Dá uma olhada aqui no thumbnail. A matemática persegue a essência das ideias. É claro, o vídeo não dá para mostrar tudo, mas aqui é um bom exemplo da essência das ideias. Você pega um estudo específico e vai
tentando entender mais. Isso aqui tem um nome, por quê? Porque você começou a extrair o que tem de mais importante e formalizar. Essas bolinhas aqui seriam o que a gente chama de partições de Markov. Dá uma googlada aí, tem infinitas coisas sobre isso e é extremamente importante. Não deixe de assistir também esse vídeo aqui, se inscreve no canal, ajuda a compartilhar esse vídeo, comenta aí qualquer coisa sobre a sua vida embaixo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!